Opa, fala pessoal, beleza? Aqui é o Hildon. Galera, hoje está fazendo uma semana que eu fui assistir 007 Sem Tempo Pra Morrer. Tem um vídeo aqui que eu lancei no sábado agora, mostrando minha reação antes e depois do filme. Então, passada essa uma semana, o que eu acho, o que eu ainda acho do filme? Eu tenho a mesma opinião que eu tinha quando eu saí lá do filme, ou já mudei de opinião, enfim. Vou comentar um pouquinho com vocês isso hoje neste vídeo. Primeiramente, pessoal, eu queria falar que eu e os meninos lá do Bondcast, a gente fez uma live na Twitch no próprio sábado. E essa live tem quase 3 horas, então o Sérgio vai tentar subir lá no YouTube também. Vai sair Bondcast dessa live, então ainda tudo essa semana eu vou deixar o link aqui do Bondcast, o link do Spotify, o link do canal do Bondcast no YouTube, para vocês acompanharem tudo. Também vou deixar da Twitch, que daí quem quiser já assistir lá na Twitch pode assistir também. Esse vídeo vai ter spoiler, tá? Então já vou deixar aqui bem claro, eu vou contar os maiores segredos do filme, então se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo a não assistir esse vídeo para não estragar nenhuma surpresa que você vai ter lá, beleza? Dito isso, vamos começar. Depois do filme, como vocês puderam ver lá no meu vídeo anterior, eu saí desolado da sessão. Para mim, acho que foi uma das maiores decepções que eu tive na história do cinema que eu fui e realmente saí assim chateadíssimo com o que aconteceu no filme. Eu não acho o filme ruim, tá? Como filme, ele realmente não é ruim. Mas, cara, tudo que eles fizeram no final... E já vou deixar aqui, ó, última chance de você sair do vídeo com spoiler. Tá? Saiu? Vocês que estão aí já assistiram o filme, né? Então, beleza. Tudo que eles fizeram no final do filme pra matar o James Bond... Pra mim soou muito forçado, sabe? Começar de início, primeiro pelas cenas de ação. Cara, as duas primeiras cenas de ação do filme são maravilhosas. Tanto a cena de Matera, né? É Matera que fala, eu acho. Que é a abertura do filme. Já começando pela própria cena do Safin com a Madeleine pequenininha, lá bem no comecinho, já partindo pra cena de Matera. Toda aquela construção ali é muito boa. O Daniel Craig, como James Bond, ele tá muito bem, ele tá à vontade no papel. Eu falei lá na live que eu fiz lá com o Bondcast que ele, em alguns momentos, parecia muito um filme do Roger Moore, pelas caras que o Daniel Craig estava fazendo durante o filme. Então as cenas de ação são muito boas. Depois a cena de Cuba é um espetáculo. A melhor cena do filme é a sequência toda de Cuba, desde o momento que ele chega e encontra a personagem da Ana de Armas, até o tiroteio que acontece lá depois, o James Bond bebendo toda hora. Aquela cena de Cuba não tem nenhum defeito. Talvez o único defeito que é a cena que a personagem, a Paloma, pega o carro e derruba o andaime lá. Podia ser o James Bond fazendo aquilo? Podia. Mas enfim, é uma cena maravilhosa e mostra bem a personagem, que é uma personagem pouco aproveitada, né? Ela só aparece ali nesse trechinho de Cuba. Então talvez poderia ter alguma coisa a mais, mas enfim. Até Cuba ali eu acho que é perfeito. O começo do filme ele mostra alguma coisa que vai ter. Ele já dá uns deslumbres do que ele vai mostrar no restante do filme. Ou seja, ele quer encerrar todo o arco desse James Bond do Daniel Craig, iniciado lá no Cassino Royale. Então ele vai lá, perdoa a Vesper, né? Finalmente, depois de 5 filmes ele foi e perdoou a Vesper do que aconteceu, que a Vesper tinha traído ele lá no Cassino Royale, né? Então ali você já sente que eles querem fechar todos os arcos iniciados lá no primeiro filme. Depois da cena de Cuba, já começa o declínio do filme pra mim. O Felix Leiter é um personagem que em nenhum dos filmes do James Bond ele foi bem aproveitado. Isso é fato. Se você leu algum livro do 007 que tenha o personagem do Felix Leiter, você sabe que ele realmente participa mais, ele tem mais cenas, mais momentos de ajudar o James Bond. Tanto que no livro
o Vive e Deixe Morrer, ele perde a mão, o braço, essas coisas, ele fica lá com o gancho porque ele tá indo numa missão ajudar o James Bond. E ele volta aqui, o personagem do Jeffrey Wright, ele volta só pra morrer. Fato. Por que eu não gosto dessa morte do Felix Leiter? Primeiro que não precisava, eu acho que tipo, se ele tivesse sobrevivido ou se ele tivesse morrido não fez nenhuma diferença no arco do filme. Lembrando que esse é o último filme do Daniel Craig, então ele não vai ter mais nenhuma evolução. Então não precisava ter matado o Felix Leiter ali. Ele podia ter só aquela ceninha. Ele também não faz nada nesse filme. Eu tenho um amigo meu que ele falou que provavelmente a cena da Paloma era para ser com o Felix Leiter, ou seja, no lugar da Paloma seria o Felix. Só que aí o Daniel Craig conheceu a Ana de Armas no Entre Facas e Segredos e enfim socou ela lá no filme e o Felix foi deixado de lado como sempre. Ele volta, o personagem dele volta realmente só para morrer. Basicamente é isso. Eu não gosto, tem gente que gostou pra sentir o drama do personagem, enfim, eu não gostei, mas ok, já aconteceu isso com o Mads lá no Quantum of Solace também, então todo filme do Daniel Craig, ele tem alguém que ele ama, que ele gosta, que morre, né, então no Cassino Royale a gente teve a Vesper, no Quantum a gente teve o Mads, no Skyfall teve a Amy, no Spectre não morreu ninguém, né, que ele gostava. O primeiro filme que não morreu ninguém que ele gostava. Enfim. E agora tem o Felix Leiter morrendo neste filme sem tempo para morrer. Antes de ir para a parte do filme, queria comentar um pouquinho sobre a trilha sonora do Hans Zimmer, que para mim está sensacional, talvez seja a melhor coisa do filme e a única coisa do filme que pelo menos eu não consegui, não que eu tenha buscado defeitos, tá gente, mas eu não encontrei nenhum defeito na trilha sonora do Hans Zimmer. Talvez alguma coisa das citações, não citações, das referências que ele fez aos outros filmes, que pra mim ficou tudo muito jogado. Então ele toca a trilha do A Serviço Secreto de Sua Majestade, tanto a música do Armstrong quanto a do John Barry, e não casou pra mim, tipo, pra que ele jogou essas duas músicas no filme? A trilha de A Serviço Secreto de Sua Majestade, o tema, né, a que toca na abertura do filme, pra mim é um tema maravilhoso que poderia ter sido utilizado em outros filmes do James Bond também. Então pensando como, tanto que ela toca no momento que o James Bond volta a trabalhar para a Majestade, né, ele volta pro Serviço Secreto, então faz até um pouco de sentido. Mas a música do Armstrong pra mim realmente não fez nenhum sentido, principalmente quando toca no final do filme. Nós temos todo o tempo do mundo, não sei porque que ele tocou. Mas enfim, como trilha incidental eu acho que ficou muito boa. Ele consegue juntar os elementos clássicos do James Bond também com os elementos que a gente já conhece do Hans Zimmer, que parece que é sempre a mesma coisa, mas não é. Mas a gente percebe o dedo do Hans Zimmer ali tocando durante a trilha toda, principalmente a cena final, que é a cena de morte do James Bond, que toca uma trilha linda. A cena é uma porcaria, mas a trilha sonora é linda. E aí a gente começa o James Bond investigando lá todo o que o M fez com a criação desse vírus, ou veneno, enfim, eu acho que no filme eles falam veneno, né? O que usa o termo envenenado, então tudo o que o M fez com aquele veneno, enfim. Partimos para uma cena que eu também não gostei, que é a cena do Blofeld. Todo o diálogo ali do James Bond com o Blofeld, eu acho que o diálogo estava muito bom, exceto a parte do Daniel Craig ficar muito à vontade. Mesmo o Roger Moore sendo um James Bond mais bem-humorado, ele nunca saiu do personagem. O Daniel Craig aqui, ele tá muito solto. Ele tá muito dando risadinhas, mexendo as mãos, igual eu tô fazendo agora, enfim. Então, pra mim aquilo lá não combina, principalmente com o James Bond criado nos 4 outros filmes. Parece que não é o mesmo personagem que eles estavam mostrando nos filmes anteriores. O James Bond teve uma evolução, não sei o que, ok. Mas ainda assim eu achei que ele estava muito solto ali.
Isso pode ser alguma coisa do próprio diretor. O Cary Fukunaga ele não é um diretor tão grande assim que pode chegar no Daniel Craig, que já é produtor do filme, isso é um detalhe, chegar e falar, Daniel, abaixa o tom um pouquinho aqui e tal. Então, não gostei dessa parte do Daniel Craig, da interpretação do Daniel Craig como James Bond. E a morte do Blofeld. Por quê? Eles quiseram referenciar o livro, né? A Morte no Japão ficou traduzido aqui, que é o You Won't Live Twice. Fizeram a referência do Bond estrangulando. Para quem não leu o livro, o James Bond ele mata o Blofeld no livro, estrangulando ele, que daí ele quer se vingar da Trace, que tinha morrido no livro anterior. Então ali faz um certo sentido, o James Bond encolerado, puto da vida, não quer mais saber de nada, enfim. E há uma luta entre os dois, tá? O Blofeld não tá preso. Há uma luta entre os dois lá no castelo, não sei o que. Nesse filme, no Sem Tempo Pra Morrer, eles só jogaram essa referência do Bond estrangulando ele. E o Blofeld morre porque o James Bond já tava com o veneninho lá na mão. Tipo, quando a câmera volta, o Blofeld já tá morto. E cara, esse pra mim é um dos piores vilões da série. Eu não era a favor do Blofeld voltar. Pra mim, o que os vilões do 007 ficaram são aqueles vilões. Não precisa ficar trazendo o vilão, refazendo o vilão. E eles trouxeram o Spectre de volta, trouxeram o Blofeld de volta, pra chegar nesse filme e matarem a Spectre em uma cena e matarem o Blofeld em uma cena. Gente, se fosse pra fazer isso, nem tinha trazido o Blofeld e a Spectre então no filme anterior. Na minha cabeça eu tava, não, eles não vão deixar o Blofeld e o Christopher Waltz só pra uma ceninha no filme anterior, ou no próximo filme. No Spectre ele já tá um vilão ruim. Eu não gosto do Waltz lá no Spectre, principalmente pelo fato dele ser irmão do James Bond, que é uma merda que eles fizeram, que nesse filme eles tentaram corrigir, né? Que até a cena lá que o Q fala, ainda bem que você não tinha parentesco com o Blofeld, senão você tinha morrido também. E na minha cabeça eu falei, não, no Spectre eles não fizeram o Blofeld decente, mas no próximo filme eles vão fazer. E não, o Blofeld morre em uma cena em 2 minutos. E aí já parte uma outra reclamação minha, uma outra coisa que eu não gostei, que é o próprio vilão, o Safin. Ele é um personagem mal escrito, ele não tem desenvolvimento, você não sente medo dele, você não tem apreço por ele, você não sente nada por ele. É um vilão qualquer. Eles poderiam muito bem, claro que tem a ligação do Safin com a Madeleine, que se não fosse isso não teria o sequestro da Madeleine lá no final do filme, enfim, ok. Mas todo o arco do Safin, que ter aquele jardim envenenado lá, que é uma coisa partida dos livros, que é o próprio Blofeld que tem lá no castelo, vender o veneno para as grandes potências, poderia ser muito bem um plano da Spectre. E é o Safin, que é um vilão que ninguém se importa. Eu, pelo menos, não me importei. E os meus amigos que eu conversei, ninguém se importou com o Safin. E é justamente esse vilão que mata o James Bond. Ok, não é ele que mata exatamente, mas é numa missão contra ele. Por que o Safin não é o dono do jardim e sim o pai dele? Qual que é o sentido disso? E volto a repetir, por que não era o Blofeld o vilão principal desse filme? Sei lá, inventasse que o Blofeld tinha escapado. Porra, o Blofeld é o Nemesis do James Bond, é o Coringa do James Bond. Faz o Blofeld escapar e transforma ele no grande vilão do filme, com um jardim lá envenenado, com uma base, com um covil sensacional, que quer vender o veneno para as grandes potências para entrar numa guerra, que é os planos da Spectre. A Spectre faz isso também. Por que não fizeram isso? E cara, cada vez que eu penso nesse filme eu fico mais chateado, porque o plano em si de ter uma super arma que vai matar milhões de pessoas no mundo inteiro, que o vilão quer dominar o mundo, não que ele queria dominar o mundo, mas ele queria vender o veneno lá para as potências, enfim. É um plot muito de James Bond.
Só que essas pequenas coisinhas durante o filme vão me desanimando e vão me tirando já do filme, que chega no final, que é no terceiro ato, pra mim desanda de uma vez. Tem a ceninha lá do James Bond se declarando a Madeleine, que é uma cena realmente muito bonita, a trilha sonora do Hans Zimmer. Só que se não fosse a decisão de morte do personagem no final do filme, provavelmente essa cena não existiria, ou ela teria durado bem menos. Porque essa cena ela serve só para dar um impacto emocional lá no final do filme. Outra coisa é a filha dele, que também não serve para nada. A filha dele não serve para nada no filme. Ah, mas é para criar uma emoção com o final do filme. Ok, mas você já criou uma emoção com a Madeleine do lado do Spectre. Se é que você chegou a ter algum vínculo entre esses dois personagens, você já sentiu lá no Spectre que os dois ficaram juntos e tal. Não precisava da filha dele. Não tô falando que esse é o ponto baixo do filme, tá? Só que ela não faz diferença nenhuma. Se ela existisse ou não ia fazer nenhuma diferença no roteiro. Tanto que o Safin solta a menina lá no final do filme só que você não quer minha proteção, então vá. Não faz diferença nenhuma. Tem uma ceninha lá do James Bond, do Safin tentando fazer a troca, né? O James Bond ficar com a filha dele e a Madeleine fica lá com o Safin, só que isso não vai pra frente, eles acabam com essa história de moeda de troca, que aí no fim a menininha se solta e encontra os dois personagens lá juntos, que pra mim, gente, é difícil. Voltando ao que eu tava falando, as cenas de ação são muito boas, a trilha sonora do Hans Zimmer é muito boa, o Daniel Craig, apesar de eu reclamar dele na cena com o Blofeld, ele tá muito bem, ele tá à vontade, ele faz algumas cenas, algumas caras muito James Bond do Roger Moore, que não que é o ator favorito dele, mas o filme favorito é o Vive e Deixe Morrer, do Daniel Craig, ele já deu várias entrevistas falando isso. E aí, conforme vai passando o filme, esses pequenos detalhes vão me tirando do filme. A cena da floresta é bem ok, é uma boa cena de ação, mas também nada demais. O pessoal tava comentando que parecia o Rambo, né? Nem falei da Lashana, né? Da Lashana Lynch como nome. A personagem dela tá ótima. Não tenho o que reclamar dela. O próprio fato dela ser a 007 é uma das melhores coisas do filme, que gera algumas piadas muito boas durante o filme. A cena que o Amy fala que o James Bond foi resignado a 00 de novo, ela fica perguntando 00 o quê? 00 o quê? Tipo, só tem 007, só tem esse número lá no M6, né? Mas enfim, a personagem dela é muito boa. Ela, né, jogando contra o James Bond não, mas sempre se provocando os dois, então eu gostei muito da personagem. Entretanto, porém, contudo, como nada são flores nesse filme, ela não tem um arco fechado. Ou melhor, o arco fechado dela é ruim. Por quê? Ela vai lá, participa da cena de ação final, tal, com o cientista, não sei o quê. Se a gente parar pra pensar, o final era ela pra salvar o mundo, né? Destruir aquela ilha lá, e o James Bond sair com a família dele. Mas não. Lembrando que ela era agente 00 oficial, James Bond estava meio que ali só como uma ajuda, né, digamos assim. Então ela sai e dane-se, eu deixo o James Bond lá morrer sozinho enquanto eu vou aqui embora com a sua família. Então na minha cabeça isso não faz nenhum sentido. Chegamos ao final do filme, ao terceiro ato do filme. Não tem nenhuma cena, não é um grande final, tirando a cena da escada lá, que é uma cena maravilhosa também, bem dirigida, o plano sequência, o Daniel Craig fazendo o que ele sabe de melhor desde do Cassino Royale, que é dar porrada. Então ali tá perfeito. Só que o restante em volta é tudo meio chato. Tem uma cena péssima, que é o James Bond se ajoelhando e ficando 5 minutos pedindo desculpa pro Safin. Que isso na minha cabeça não entra, desculpa gente, o James Bond está mais humanizado agora, isso pra mim não é uma humanização, isso pra mim é você não desrespeitar o personagem, mas diminuir o personagem. O James Bond ele não pode chegar ali e ficar 5 minutos pedindo desculpa de cabeça baixa, ajoelhado pro Safin. Desculpa, na minha cabeça isso não entra. E
E aí chegamos na derradeira, né, no final, que é o James Bond lá voltando para reabrir as comportas e o Safin dando os 2 tiros lá no James Bond. Eu pensava já que eles poderiam matar o James Bond no final no final desse filme, porque eles já começaram errado, reiniciando a série como um reboot. O James Bond, ele sempre, do Sean Connery ao Pierce Brosnan, ele sempre foi sempre foram filmes que não tinham relação nenhuma com os filmes anteriores. Alguma coisa ou outra só para você se situar como o mesmo personagem, mas não tinha nenhuma relação, não tinha uma continuidade entre os filmes. Hildo, mas precisava do reboot porque o Novo Dia para Morrer foi uma viagem que ia virar um filme de comédia, um filme pastelão. Ok, eu concordo que O Novo Dia para Morrer é um filme exagerado. Eu gosto do filme, mas realmente ele é um filme exagerado. Mas a própria série já conseguiu se reinventar sem precisar fazer um reboot e com o próprio ator. A gente pode pegar 007 contra o Foguete da Morte, que é uma viagem espetacular, é uma viagem tão grande que vai até na Lua. Eles viram que exageraram demais. No filme seguinte, que é Somente para Seus Olhos, é um filme muito sério, é o mais sério do Roger Moore. Então você não precisa mudar o ator ou mudar. Se fosse mudar o ator, que fosse entrar o Daniel Craig, você não precisa reiniciar o personagem porque seu filme anterior foi muito viajado. Continua. Sabe, eles criaram pulga pra se coçar, se é que eu posso falar desse jeito. Eu sempre detestei o lance do reboot. Pra mim isso não combina com 007, pra mim isso é uma coisa muito de americano que não sabe como continuar um personagem sem o mesmo ator, então vamos fazer o reboot. Com 007 nunca precisou disso. No Daniel Craig eles fizeram isso. Lembrando que foi a primeira vez que a Barbara Broccoli escolheu um James Bond sem o pai dela, né? Que até o Pierce Brosnan, ainda o velho lá, o Albert Broccoli, ainda mandava, digamos assim, na série. A partir do Cassino Royale, já foi a Barbara e o Michael J. Wilson que escolheram o James Bond, então talvez o velho Cub não deixaria a Barbara fazer isso, né? Mas enfim. Então eu já imaginava que eles iam matar o James Bond porque eles fizeram um reboot ali da série. O meu problema, além do fato deles matarem o James Bond, que pra mim isso é inconcebível, eu não gosto, não acho que seja a melhor saída. Pra mim a saída mais simples e a mais idiota. Nem o Ian Fleming matou o James Bond. Ele tentou fazer isso num livro, no Moscou contra 007, só que ele deixou meio ambíguo. Ele não confirma James Bond morreu. E aí no filme seguinte ele fala que ele foi envenenado, tal. No livro seguinte ele foi envenenado, não sei o que. Então nem o Ian Fleming, o autor, o criador do 007, matou o James Bond. Mas eu sabia que eles poderiam matar o James Bond, mas eles fizeram da pior forma possível. Por quê? Naquela cena que o Safin dá os 2 tiros no James Bond, se a intenção fosse matar o 007, matar o James Bond, aqueles 2 tiros já poderiam ter acabado com o personagem ali. Por quê? Você dando os 2 tiros ali, o James Bond ele morre tentando ainda, ele morre lutando. Ele vai morrer até sangrar, enfim, ali ele já não consegue se mexer. Tipo, digamos que ele tivesse aberto as comportas novamente e quando ele estivesse voltando o Safin tivesse dado os 2 tiros nele. Ali durante a luta tal, o James Bond morria. Ou ficava gravemente ferido, não conseguia nem chegar lá no topo do prédio. Ok, eu detesto a morte, a ideia da morte do James Bond, detesto. Mas o James Bond teria morrido lutando, teria morrido salvando o mundo. Do jeito que eles fizeram, o James Bond tomou os 2 tiros do Safin, foi lá pra cima, abriu as comportas, subiu as escadas e ficou esperando os mísseis caírem nele. Cada vez que eu penso mais no filme, mais eu odeio esse final. Cara, é um filme de James Bond. Se o James Bond que não pode
se jogar ali no mar, lembrando que a ilha onde a Nomi e a Madeleine estão, a ilha está perto. Vocês podem reassistir o filme, a ilha não está tão longe. Ele poderia muito bem no fone ali falar, gente, eu tô me jogando no mar, ou eu querendo inventar um final diferente. Gente, eu tô me jogando no mar, vem me buscar, que eu não sei o que. Ele se joga lá, mas não. Ele morre esperando as bombas caírem nele. E se você termina o filme só mostrando as bombas caindo na ilha, ainda ia, porque ia ser um final ambíguo. Um Cavaleiro das Trevas ressurge. Você não via o James Bond morrer de fato, você percebia, você entenderia que ele tivesse morrido, mas ele não morreria de fato. Do jeito que foi, eles explodiram o personagem, gente. Das formas de matar um personagem de 60 anos, a que eles escolheram foi a pior. Eu saí do filme desolado. Quando eu assisti no sábado, eu tinha curtido mais, que eu conseguia aproveitar melhor o plot todo como um filme de James Bond, né? As cenas de ação e tal. Mas quando chega no final, tudo que eu acho ruim durante o filme, eu não consigo esquecer e aumenta a ruindade pra mim, sabe? Então, a morte do Félix, a morte do Blofeld, o Safin ser um péssimo vilão, com o final horrível que é com James Bond morrendo, tudo isso fica em um potencial maior. Talvez se eles não tivessem matado o James Bond, eu ia passar um pano bonito no restante do filme, que eu ia falar que era maravilhoso, mesmo com essas coisas sendo ruins. Mas o final eles conseguem, eles vão jogando coisinha ruim ali, e aí no final eles derrapam e pra mim ficou horrível o final do filme. Eu, sinceramente, fiquei muito desapontado e muito triste e muito preocupado com os rumos que a franquia vai tomar. Espero sim que os próximos filmes do 007 sejam filmes como eram antigamente. Tô nem falando a questão de humanizar o personagem, porque isso aí eu acho que realmente veio pra ficar. O James Bond sempre teve essa vantagem de poder se readaptar conforme vão passando os anos. O James Bond do Pierce Brosnan, apesar da gente achar que é uma continuidade, ou eu pelo menos entender que é o mesmo personagem, ele não se porta da mesma forma que o James Bond do Sean Connery, o James Bond do Roger Moore nos primeiros filmes. É o mesmo personagem, mas ele vai se adaptando conforme vão passando os anos. Isso é a grande vantagem de você ter filmes que não necessariamente são uma continuidade. Então essa parte de humanização do personagem eu acho ok, não vejo problema com isso. O problema é todas as missões do 007 serem missões pessoais. Desde o Cassino Royale, a partir do Cassino Royale, todos os outros filmes a gente teve uma missão pessoal, até nesse filme novo, Sem Tempo Pra Morrer, que tem um plot mais mirabolante. Basicamente ele tá indo lá no matar o Safin porque ele tá ameaçando a Madeleine e você me deu mais um motivo pra matar o cara agora. Enfim, espero que os próximos filmes do 007 não tenha mais esse conteúdo pessoal do James Bond, porque a gente viveu 15 anos aí assistindo as aventuras da vida pessoal do James Bond. Enfim, eu acho que a série não precisa ser uma continuidade, então que não aconteça mais isso de fazer um reboot. Eu espero que o próximo filme eles só sigam, esse é o James Bond, começamos agora, ele já é um agente secreto e vambora, como foi com os outros James Bonds, não precisa ficar reiniciando a franquia toda hora. E sem mais vida pessoal, por favor, e por favor não matem mais o James Bond, porque isso é a pior ideia que vocês podem imaginar, que vocês podem fazer. Eu saí do filme a primeira vez achando que era o pior filme da série. No sábado, na segunda assistida, eu já coloquei ele ali no meio. E quanto mais eu penso no filme, mais eu odeio o filme, principalmente este final. Sei que muita gente está gostando do filme aí, não tenho nada contra quem está gostando, não tenho nada contra quem acha que o Daniel Craig é o melhor James Bond, mas para mim não faz sentido nenhum, porque ele não parece nem um pouco James Bond dos livros, não parece nem um pouco James Bond dos filmes anteriores. É só mais um personagem que foi chamado James Bond, e ainda bem que acabou a era Craig. Espero que nunca mais a gente tenha
esses filmes desse jeito de James Bond, porque realmente é você ir assistir um filme do 007 e sair desanimado da sessão, eu acho que não é o certo, não é o que faz a franquia estar viva até hoje, não é isso. E é isso, gente, desculpa o vídeo um pouco mais longo aí, eu precisava fazer um desabafo com esse filme, do meu personagem favorito, que realmente me deixou triste. Eu tô triste até hoje, cara. Hoje é quinta-feira e eu ainda tô sentido com o final desse filme. Se os produtores quiseram fazer isso com os fãs, parabéns, porque pelo menos com a maioria que eu conheço, eles conseguiram. Eles vão passar os 60 anos do personagem com o personagem morto. Enfim, espero que até o final lá quando James Bond finalmente completar 60 anos do cinema, eles já apareçam com um novo James Bond, com filme, com data de lançamento do próximo, porque no final aparece, hein, gente? Se você não ficou até o final, aparece lá James Bond Will Return. Então ele vai voltar, não se sabe como, mas ele vai voltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal, clica no curtir, compartilha o vídeo, que em breve a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.